Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon. Seja qual for o tipo da uva, o vinho está cada vez mais presente na mesa dos brasileiros. Por aqui, são consumidos, em média, por pessoa, 2 litros de vinho a cada ano. Uma quantidade ainda bem menor do que em outros países. Os portugueses, por exemplo, estão em primeiro lugar no ranking dos maiores consumidores do mundo. E é nas terras portuguesas que a gente encontra rótulos famosos e vinícolas que estão entre as maiores produtoras do mundo. A Marcele mora em Coimbra e vai mostrar pra gente como o vinho faz parte da vida dos portugueses e movimenta a economia das cidades. Olá, meu nome é Marcele, eu sou natural de Sertãozinho, interior do estado de São Paulo. Eu sou advogada, professora, pesquisadora. Atualmente eu moro em Coimbra, Portugal. Vim para cá estudos por conta do meu doutoramento em Direito. A minha relação com o mundo dos vinhos começou como um hobby. Eu gosto de participar em provas de vinhos, gosto de fazer no turismo, me interesso por estudar e por aprender mais sobre vinhos. E eu tenho um blog no Instagram chamado Vinho Pra Mim, em que eu compartilho algumas dessas experiências. Estamos agora na Universidade de Coimbra, uma das mais antigas e tradicionais do mundo, fundada no ano de 1290. No entanto, estima-se que a história do vinho em Portugal é ainda mais antiga do que a universidade e mais antiga do que o próprio Estado português. De acordo com a Organização Internacional do Vinho, a OIV, Portugal é o 10º maior produtor de vinhos do mundo. É o 9º país com a maior área plantada, em extensão por hectares, tanto que paisagens como essa são bastante comuns aqui pelo país, e é o 8º maior exportador de vinhos, sendo que o Brasil é um dos principais destinos, tanto em volume como em valores. O vinho, além de ser visto como um produto de grande importância econômica e comercial, é também considerado parte do patrimônio cultural e histórico do país. Está perfeitamente integrado ao dia a dia, à gastronomia, às atividades de turismo, tanto que vem gente do mundo todo para Portugal atrás de enoturismo. É um hábito comum por aqui degustar um copinho de vinho ao almoço ou ao jantar. Os portugueses não abrem mão de ter em casa sua garrafinha de vinho, que compram nos supermercados, nas garrafeiras, que é como chamam as lojas especializadas, lojas online ou diretamente nas vinícolas e nas adegas. Quando o consumidor compra um vinho, ele paga um imposto que é o chamado IVA, o Imposto sobre Valor Acrescentado. Quando é espumante, moscatel ou aguardente, a taxa é de 23%. E quando é um vinho tranquilo, a taxa do IVA é de 13%. Os valores aparecem na nota, então o consumidor já vê quanto que ele está pagando referente ao imposto. E para falar sobre esse assunto, convidamos o professor de Direito Empresarial e presidente da Academia Brasileira de Direito do Vinho, Júlio Pogorzelski. Professor Júlio, seja bem-vindo ao nosso programa. A gente viu a Marcele aí contando sobre as taxas que são pagas na compra de vinho lá em Portugal. Aqui no Brasil também, o preço do vinho sofre um impacto em relação à cobrança de impostos? Obrigado, Marina, pelo convite. Agradeço também a equipe da TV Justiça. É um prazer participar aqui com vocês. Certamente, quando falamos em tributação, estamos aqui falando de um tema que é a maior queixa e reivindicação dos produtores de vinhos nacionais. A carga tributária, ela sempre refletiu, de um modo ou de outro, né, em qualquer mercado nacional ou estrangeiro, a fixação dos preços. E na cadeia produtiva do vinho não é diferente. Particularmente aqui no Brasil, para aquelas vinícolas que, em razão do seu faturamento, podem aderir ao sistema simplificado de tributação, o Simples Nacional, a carga tributária, ou seja, para aqueles que não participam do Simples Nacional, pode chegar até 60% do preço final do produto, Marina, porque aí nós temos incidência de diversificados modalidades de tributos, né? Falamos em PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS, né? Essa situação, por óbvio, ela compromete, inclusive, a concorrência interna com vinhos importados. Na medida que esses vinhos importados, sobretudo de países sul-americanos, recebem, na maior parte desses países, como Chile e Argentina, por exemplo,
benefícios fiscais de iniciativa pública. E, recentemente, professor, a União Europeia colocou em vigor uma nova norma que determina a inserção no rótulo dos vinhos da lista de ingredientes daquele produto e também da tabela de valores nutricionais. A gente tem algo parecido aqui no Brasil? Temos num ponto sim, em outro ponto não. No que diz respeito aos ingredientes, né, é necessário, nós temos 2 decretos, 2 normativas dentro aqui do Estado brasileiro que estabelecem a necessidade de que os ingredientes se façam presentes no rótulo do vinho. Agora, já no que concerne aos valores nutricionais, não. O Código de Defesa do Consumidor ele estabelece que o consumidor tem que ter nos rótulos dos produtos a maior quantidade de informação possível. É verdade. Se trata até de um princípio, é o princípio da informação, né? É um princípio regente do direito do consumidor. Então, clareza das informações ao consumidor está previsto no próprio Código de Defesa do Consumidor. E entendo que certamente valor nutricional, como nós temos em tantos outros produtos, né, nas prateleiras, nas gôndolas do supermercado, não deve ser diferente com relação ao vinho, embora o STJ já tenha definido alguns anos atrás que nem tudo que se estabelece no Código de Defesa do Consumidor para os vinhos deve prevalecer, o que entendemos aqui como um equívoco, um disparate nessa questão, nessa matéria. Mas parabéns à União Europeia, nos parece que é atender ao desejo do consumidor para que ele esteja bem informado. Vamos voltar agora a Portugal, porque a Marcele vai mostrar que por trás dessa fama dos vinhos portugueses existem regras de fabricação e controle por região produtora do país. O que eu quero dizer quando eu digo que vou tomar um vinho do Douro, ou um vinho da Bairrada, ou um vinho do Alentejo? Bom, estamos falando aqui de direitos da propriedade intelectual e indicações geográficas. Ou os vinhos de denominações de origem protegida ou controlada, diz respeito às etapas da vinificação. Então, por exemplo, os vinhos produzidos na DO possuem regras mais rígidas. Exige-se que 100% das uvas utilizadas sejam provenientes daquele território geográfico e todas as etapas da produção, transformação e elaboração precisam ser realizadas dentro da DOP. No caso da IGP, exige-se que apenas uma dessas etapas seja realizada dentro daquele território e 85% das uvas precisam ser originadas dentro desse território também. Aqui como exemplo, temos aqui um vinho regional alentejano do Alentejo, um vinho IGP, um vinho de denominação de origem controlada, é uma DO da Bairrada, e quando o produtor opta por não seguir as regras nem da IGP e nem da DOP, o vinho pode ser certificado como IVV. Outra coisa interessante sobre as indicações geográficas é que, como Portugal faz parte da União Europeia, existe aqui um regime comunitário de proteção. Então, as indicações geográficas de cada um dos países europeus gozam de proteção dentro de todo o território europeu. E esse também é um tema muito importante e recorrente nos acordos comerciais que a União Europeia celebra com outros blocos econômicos, como o acordo que está sendo negociado agora entre União Europeia e Mercosul, ou com outros países, para que seja sempre mantido o respeito recíproco das indicações geográficas. E para quem vem a Portugal a turismo e pretende levar algumas garrafinhas de vinho para o Brasil, atenção aos limites. De acordo com as regras da nossa Receita Federal no Brasil, cada pessoa maior de 18 anos pode levar na sua bagagem acompanhada 12 litros de vinhos, o que equivale a 16 garrafas. É uma boa quantidade, né? Dá para levar bastante. Mas atenção que as regras são diferentes para quem vem do Brasil para Portugal. De acordo com as regras da União Europeia, viajantes que chegam aqui vindos de um terceiro país, como o Brasil, podem trazer um limite de 4 litros de vinhos tranquilos e 2 litros de vinho aguardentado ou de vinho espumante. Professor, explica para a gente uma coisa. Aqui no Brasil nós também temos regras para a produção de vinho por região. Como é que funciona a legislação sobre esse tema? A Lei do Vinho e o seu regulamento, o Decreto 8.198 de 2014, são as principais normas regentes dessa matéria, tá? De produção e comercialização do vinho dentro do território nacional.
O Brasil, enquanto membro do processo de integração regional do Mercosul, deve observar também o regulamento técnico, há um regulamento especificamente técnico, né, vitivinícola do Mercosul, então que deve ser observado. Então, temos também na lei do vinho identificação dos elementos que podem integrar a composição do vinho, né, agora há pouco falamos aí dos elementos do vinho, classificação dos vinhos em categorias, classe, se é de mesa, se é leve, se é fino, se é espumante, a cor do vinho, tinto, rosado, branco, não é? O teor do açúcar, seco, suave, meio doce, doce. Há regras também que tratam das indicações geográficas. Aqui, indicações geográficas é um termo genérico, né, que trata da indicação de procedência e denominação de origem, que trata exatamente também da questão da territorialidade e a forma de produção desse vinho com seus respectivos registros. Agora, existe algum tipo de vinho que pode ser barrado aqui na alfândega quando a gente vem de fora para entrar no Brasil com algum vinho que não se adeque à legislação brasileira, por exemplo? Certamente que sim, certamente que sim. Quando a gente fala em alfândega, né, o que a gente imagina no primeiro momento? Então dá para a gente separar aí pelo menos duas situações. A dos turistas, né, que trazem de outros países o produto, e aqueles que pretendem importação com o objetivo de comercializar vinho. Então, quando a gente fala de ser barrado na alfândega, os passos vão ser observados desde o primeiro. O primeiro deles, né, é se o estabelecimento possui registro junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Depois, esse produto importado ele tem que atender padrões de identidade e também de qualidade estabelecidos dentro do território nacional. Depois, ser de consumo normal e corrente, não ser de consumo vedado, né, e proibido. Já chegando, já ingressando, então, no território nacional, já atendidas essas normas iniciais aqui, para não ser barrado na alfândega, né? Depois que o vinho chega ao território, ele vai ser submetido a uma inspeção física. Sim, a coleta de amostras, com coletas de amostras, serão submetidas essas coletas a exames laboratoriais e posterior emissão de certificação de inspeção de importação, ou seja, o vinho que chega de fora vai passar por uma inspeção de importação. Então, essa inspeção, essa certificação, Marina, tem validade de 3 anos. Entendi. Então, se esse vinho for importado de novo pelo mesmo importador dentro do período de 3 anos, ele não vai precisar passar novamente por exames laboratoriais para verificar, como só quando ele chega a primeira vez no país, né? Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. O Como Funciona Aí está de volta e os apreciadores de vinho também movimentam outro mercado, o enoturismo, voltado para passeios pelas principais vinícolas do mundo. E um dos destinos mais procurados por brasileiros está no país vizinho. Mendonça, na Argentina, recebe todos os anos milhares de turistas amantes do vinho. O Michael é sócio de uma agência de turismo e vai mostrar um pouco o que o brasileiro encontra por lá. Salve galera, sou natural de Santa Catarina, há 13 anos que vivo aqui na região de Mendonça. Vou passar um pouquinho aqui das melhores informações para vocês. O que a gente encontra nas vinícolas? Cada vinícola tem seu respectivo roteiro. Algumas você visita a sala de barril, outras sala de fermentação, algumas você visita tudo. Algumas você não visita nada, simplesmente chega na degustação, que é no caso de muito poucas, mas a grande maioria tem esse circuito de você conhecer a sala de fermentação, às vezes a colheita. Na época de vendima a gente conhece a parte do vinhedo, né? Que a gente está vendo lá no fundo lá. Na verdade aqui, bom, a gente está na vinícola Los Toneles, para quem não conhece, são os produtores do Mosquita Muerta, Sapo de Outro Poço. É uma vinícola bem conhecida. É indiscutivelmente um dos melhores restaurantes de Mendonça, tem uma vitrine de carne madurada, né, com vinho tinto cai bem, é excelente. Lembrando que Mendonça tem 1.200 vinícolas,
São 3 regiões principais, Maipú, Lucan, Vale do Uco, né? Geralmente a gente faz aproximadamente 100 vinícolas, tá, que estão abertas ao público, por mais que tem entre 1.200, tem gente que fala que tem 1.300, 1.400, enfim, tem até vinícolas virtuais que não tem nada, mas tem, né? Vinifico por exemplo, compra uva de um lugar, vinifico em uma vinícola e você tem simplesmente a marca ali, tá? É conhecida como vinícola virtual. Esse é um ponto muito interessante também. O Brasil tem hoje mais de 1.000 vinícolas. A principal região produtora é o sul do país. Em 2022, um espumante produzido em Bento Gonçalves ficou entre os 10 melhores do mundo em um dos concursos mais concorridos da França. Bom, gente, vamos falar aqui a questão de quanto vinho eu posso levar para o Brasil. Uma pergunta muito frequente. É permitido 6 garrafas a bordo dentro do avião, Aerolíneas Argentina, Gol e Latam, tá? De Mendonça para o Brasil. Voltamos a conversar sobre esse assunto com o professor de Direito Empresarial e presidente da Academia Brasileira de Direito do Vinho, Júlio Pogorzelski. Professor Júlio, a gente viu aí o Maicon falando sobre a quantidade de vinhos que pode trazer para o Brasil. Vamos explicar direitinho como isso funciona? A regra geral, ela estabelece 12 litros, tá? Que estão dispensados aí de autorização ou qualquer forma de controle pelo Ministério da Agricultura. Então, até 12 litros se pode trazer como regra geral, né? Se atentar para cada país especificamente, porque aqui nós estamos falando dentro do território nacional, aqui no âmbito brasileiro, é permitido que se chegue com até 12 litros, tem autorização ao controle do Ministério da Agricultura, né? Esses 12 litros certamente não equivale a 12 garrafas, corresponderia a 16 garrafas de vinho, mais ou menos 750 ml, que geralmente é esse o conteúdo da garrafa de vinho, né? Agora, com relação à cota de isenção de importação estabelecida pela Receita Federal do Brasil, é até $1.000 para isso de produtos, que incluiria o vinho. Então, eu compro algumas coisas e mais vinho e preciso totalizar $1.000 para chegadas aéreas e marítimas ou $500 em viagens terrestres e fluviais. Bom, essa cota é aplicável para cada turista ou para cada viajante a cada período de um mês, né? Se renova depois de um mês. E também queria registrar aqui, quando falamos em $1.000 ou $500, não se inclui se eventualmente o passageiro desejar, no desembarque, comprar também produtos importados nessas lojas de duty free dos aeroportos. Então, se a pessoa já comprou, fez uma compra de $1.000, trouxe produtos e quer comprar também mais $1.000, ela pode fazê-lo no desembarque do aeroporto. Então, teria direito a $2.000, o produto trazido de fora e também o que compra nas lojas dos aeroportos nos desembarques. É preciso anotar aí as regras de cada companhia aérea. Então, essas são as regras gerais, né? E se a gente se perguntar, olha, mais que 12 litros seria possível sem fins comerciais? A resposta é sim. Veja que, por exemplo, se tiver o caso de uma exposição, né, que é trazer para o Brasil para expor os vinhos, concurso de qualidade, desenvolvimento e pesquisa, né? Aí, em situações como essa, há que se solicitar uma autorização para trazer. Não vai haver a incidência tributária, nesse caso aqui, como se fosse para comercializar o vinho, mas também é possível que se traga mais do que 12 litros, desde que não seja para fins comerciais. Vamos voltar agora para Mendonça, porque o Maicon vai mostrar agora algumas regras de produção dos vinhos argentinos. É com você, Maicon. Existe uma certa legislação a questão do teor alcoólico em Mendonça, né? Segundo a viticultura mendocina, a produção de vinhos brancos entre 12,5 de álcool, vinhos tintos 12,7. Obviamente tem vinhos com mais teor alcoólico, 13, 14, 14,3. Esse basicamente segundo a legislação de Mendonça. Outra coisa muito importante que as pessoas perguntam muito é a questão de
de produzir seu próprio vinho. Posso fazer isso? Sim, pode. Tem vários projetos em Mendonça onde você compra o seu pedacinho de terra, né? E você pode produzir seu vinho, dependendo das características, né, da região. Se você quer um vinho de mais altitude, menos, isso depende do gosto da pessoa, o tipo de vinho que você quer produzir, inclusive. Eu quero produzir um vinho mais encorpado, aí tem o raleu, se corta mais as uvas, enfim, esse é um pouco mais específico, mas é basicamente isso. Você sim pode produzir seu próprio vinho em Mendonça, tá? Tem vários projetos, vou citar alguns. Casas de Oco, The Vines of Mendonça são os lugares mais procurados, tá? Outro detalhe, gente, não tem nenhuma especificação para levar vinho para o Brasil, não precisa ter um selo particular, não precisa ter nenhum papel, nada. Todo vinho que você encontra no mercado, na gôndola, supermercado, vinícolas, pode ser transportado no Brasil sem nenhuma restrição. Bom, gente, muito obrigado aí pela oportunidade, pela TV Justiça, Brasil e todos os amantes de vinho. Um abraço e até a próxima. Professor Júlio, a gente viu o Michael falar sobre o teor do vinho lá argentino. Aqui no Brasil nós temos também um limite, né, desse teor alcoólico, e eu queria que o senhor explicasse para a gente por que essa regra é importante. Nós temos essa graduação alcoólica, ela está delimitada pela própria lei do vinho. Então essas regras relativamente à graduação, elas se mostram importantes na medida em que é necessário para parametrizar a formulação dos produtos. E possui forte influência no que diz respeito à classificação do tipo do vinho. Veja, por exemplo, a lei estabelece que o vinho de mesa, assim como também o vinho fino, tem uma gradação alcoólica, um teor alcoólico de 8,6% a 14% de álcool. Já para o vinho moscato, espumante ou moscatel, espumante, o teor alcoólico é entre 7% e 10%, se não me engano. Então, percebemos aí que essa graduação não é aleatória, né? Ela acaba estabelecendo um parâmetro para a produção do próprio vinho e no que diz respeito também à sua classificação, porque a classificação do vinho também está diretamente relacionada com o seu teor alcoólico, né? Estabelece aí esses limites. Então seria essa, assim, no primeiro momento, a importância dessa regra no que diz respeito à graduação alcoólica do vinho. E para a gente encerrar, eu queria que o senhor só explicasse para a gente, é possível o brasileiro que quiser comprar uma terra, um pedaço de terra, como ele falou no vídeo, e fazer a sua própria produção de vinho fora do país, lá na Argentina, por exemplo? Marina, países democráticos, né, têm como um dos seus primados aí constitucionais a livre iniciativa. Né? Podemos certamente adquirir terras com o objetivo de empreender, não só na Argentina, como em todos os países democráticos. Né? Não há, certamente, há regras internas específicas que delimitam a aquisição, né? Estabelecem aí uma proporcionalidade, mas não há nenhum impedimento de que se adquiram, se faça a compra de terras no território argentino com o objetivo de empreender, né? E também para se associar a uma empresa, né? Assim como estrangeiros, né? Pessoal vindo de outros países pode integrar quadros societários de sociedades empresárias aqui no Brasil, assim também o é com relação à Argentina, né? Inclusive o atual presidente Milei, eleito, fez algumas alterações aí também, desejando incentivar e fomentar as atividades empresariais. Então não há qualquer óbice para a compra de terras e poder empreender na atividade da vitivinicultura na Argentina. Professor Júlio, muito obrigada pela participação no nosso programa e a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar @Rádio e TV Justiça que você encontra tudo lá. Até a próxima.